Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. E hoje nós estamos no dia 32 do propósito e hoje vamos falar sobre investimentos. Investimentos. O que são investimentos? São aplicações que se fazem com a expectativa de multiplicação do que foi aplicado inicialmente. Quem aprende a investir prospera rápido, porque vê suas aplicações sendo multiplicadas muito mais vezes do que foi investido e gasta seus recursos sempre com critérios. Podemos entender investimentos em um sentido amplo, para englobar a vida espiritual, sentimental, profissional, familiar, emocional, na parte física e corporal e também financeira. E é nesse sentido que os investimentos são ferramentas importantes para a prosperidade. Investir significa aplicar energia, força, dedicação, empenho e conhecimento de ações que devem ser tomadas nas várias áreas da vida para a multiplicação de todas elas. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 41, versículo 15 a 40. Diz o texto assim, versículo 15: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. Verso 16: E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. 17: Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. 18: E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas, à vista, e pastavam no prado. Verso 19: E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade. Fealdade é a qualidade do que é feio, que era muito feio. Em toda a terra do Egito. Verso 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio. Como no princípio, então acordei. Verso 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. 25. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. 27. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó,
é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. 36. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então, essa é a história para a meditação sobre investimentos hoje. Nós vemos que José interpretou o sonho que Faraó teve a respeito das 7 vacas gordas que eram comidas por 7 vacas magras que apareciam depois das vacas gordas, e que as 7 espigas que eram formosas eram tragadas por 7 espigas de milhos que eram extremamente secas. Essa história mostra sobre investimentos. Então, na história bíblica de José e de Faraó, vemos que Deus revelou a José o princípio dos investimentos, em que se guardar 20% de tudo que se ganha por um período longo de tempo, na hora da dificuldade existe recurso para passar pelas crises, que sempre aparecem em algum momento da vida. O número 7, que nós lemos nessa passagem bíblica, significa um número de plenitude. O 7 na Bíblia significa o que é pleno. Então, poderíamos interpretar a passagem da seguinte forma: Deus trouxe uma revelação a Faraó que é a seguinte: tão certo, tão pleno, que na vida existem tempos de fartura, também é certo que na vida haverá momentos de dificuldades. Todos já passaram por esses ciclos da vida. Se você passa por um período de bonança, de prosperidade, certamente em algum momento posterior vem uma provação, e é necessário que se tenha capacidade de vencer as crises e as provações. O problema é que muitas pessoas não se previnem para passar por crises e por provações. Existem pessoas que gastam todos os seus recursos e não fazem nenhum investimento na sua vida, não fazem nenhum investimento para o futuro, não fazem nenhum investimento para situações de dificuldades, pensando que todo o tempo em que se vive na Terra será sempre de bonança, quando a mera observação das estações do ano prova que existem o período do verão, em que a formiga trabalha e ajunta os seus recursos, ela está fazendo investimento para poder passar pelos períodos de inverno. Assim como na rotação da Terra existe o dia e a noite. Existe o dia, mas existe também
a necessidade de se passar pela noite. Então, uma mera observação da natureza do ciclo de um dia de 24 horas já nos revela que tão certo como existe o dia, existe a noite, tão certo como existem os tempos de bonança, existem os tempos de dificuldade, e é por isso que os educadores financeiros falam sobre a necessidade de se formar uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É ter economias de 3 meses do seu custo de vida, para que no momento em que houver algum imprevisto, você tenha pelo menos condições de manter a sua vida por um período de 3 meses. Alguns educadores financeiros dizem que a melhor reserva de emergência corresponde aos investimentos guardados de 6 meses do seu custo de vida, para que você possa ter mais condições de passar pelas crises. Voltando para a tela, no ponto número 2, por isso é preciso gozar do presente e reservar uma parte das nossas vidas em investimentos em todas as áreas. E o primeiro investimento deve ser feito na vida espiritual. A parábola das 10 virgens, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, conta que as 5 loucas não fizeram investimento em oração e consagração, e as 5 prudentes fizeram o investimento certo e colheram a salvação. Você que não conhece essa passagem bíblica, Jesus contou uma história no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, falando a respeito da sua volta, da sua vinda na terra. E ele disse que o reino de Deus pode ser comparado às 10 virgens, em que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas não levaram azeite consigo. O azeite simboliza o Espírito Santo, enquanto que as prudentes tinham as suas lâmpadas, ou seja, as vidas delas. As lâmpadas representam a vida delas. As lâmpadas, elas carregavam as suas lâmpadas, ou seja, as suas vidas, e elas carregavam também azeite, ou seja, estavam em oração, em consagração, em separação para Deus, e aconteceu que, demorando o Senhor a voltar, as virgens adormeceram. Mas chegou a meia-noite, então se abriu a porta e chegou o noivo. E quando a porta se abriu, as 5 prudentes estavam ali. As 5 loucas, nesse meio tempo, haviam pedido para as prudentes que compartilhassem o azeite delas com elas. E elas disseram que vão até os mercados para fazerem a compra. Então elas foram comprar. Quando o noivo chegou, as 5 prudentes estavam ali. E elas entraram pelas portas, enquanto que as noivas, que não haviam levado azeite, que naquele momento tinham saído para buscar o azeite, chegaram tarde. Então, Jesus contou essa história para dizer sobre a necessidade de fazermos os nossos investimentos na nossa vida espiritual agora e não deixar de cuidar da nossa vida espiritual agora para se ocupar com outras coisas terrenas que não vão garantir a salvação. Indo para o penúltimo ponto na tela, existe o investimento na vida financeira, que serve para ter economias nas épocas difíceis, como aconteceu na história do Egito que lemos. Nós vemos que nessa história, José orientou o faraó para que guardasse 1/5 de tudo que foi ganho durante o período da fartura. 1/5 corresponde a 20% de tudo aquilo que foi conquistado dos 7 primeiros anos, para que eles tivessem fartura nos 7 anos de fome. Depois, por último, investimento na família envolve o diálogo com os filhos,
Você que é pai, você que é mãe, precisa ter um relacionamento constante com os filhos. Tem muitos pais e mães que estão mais preocupados consigo mesmos, que não dedicam uma parte da sua vida no investimento na família e no cuidado com o cônjuge. Existem situações em que as pessoas estão na mesa do almoço, na mesa do jantar, e cada pessoa está com o seu próprio telefone celular conversando com outras pessoas dos seus círculos de amizade, sem estarem ligados com as próprias pessoas da família. Preserve esse momento da mesa em que a família se reúne para se alimentar. Isso não tem que acontecer apenas no Natal, apenas na virada do ano. Se você investe na sua família e coloca essa experiência todos os dias, você tem uma família forte, você tem filhos e cônjuges que são abençoados, e isso fortalece o seu relacionamento e a sua casa, a sua família. Existe o investimento na vida profissional, que é quando você busca conhecimento, desenvolvimento de habilidades e leituras de livros para ter uma vida mais enriquecedora. Existe o investimento nos esportes e na alimentação para que você tenha saúde no seu corpo atualmente e também na velhice. Como você quer chegar na sua terceira idade? Quer chegar cheio de dores, com problemas nas articulações, com problemas na coluna, com problemas de diabetes porque se alimentou mal, fez muito uso de açúcar? Nós já falamos sobre os esportes e sobre a alimentação no dia 24 desse propósito, sobre o quanto a Bíblia recomenda que nós cuidemos do nosso corpo, e a prática dos esportes é fundamental para ter uma boa saúde, força física para realizar as tarefas diárias e uma velhice melhor. Investimento em inteligência emocional para que você tenha a capacidade de vencer sentimentos como raiva, mágoa, ódio, ter a capacidade de perdoar rapidamente as pessoas. Quando você implanta no seu coração o amor de Deus e você já pensa previamente que as pessoas muitas vezes vêm para nos ferir e machucar, principalmente as pessoas mais próximas de nós, e nós já entendemos isso, não existe nem mesmo tempo para ficarmos magoados. A pessoa faz alguma coisa que decepciona e nós já entendemos que as pessoas falham. E nós simplesmente aceitamos e dizemos: vamos fazer assim para corrigir isso. Sem guardar um segundo de mágoa, raiva e ódio, porque o amadurecimento da inteligência emocional nos faz pensar assim. E isso permite que o nosso coração fique sempre limpo. Então, para ter uma vida próspera, é necessário investir em você mesmo, em primeiro lugar, para você estar bem e poder ajudar os outros. Como que nós vamos ter capacidade de ajudar outras pessoas se nós estamos carregados de dívidas? Se o nosso corpo físico está com doenças? Se nós estamos tomando remédios para a nossa própria saúde? Se estamos tomando remédios, é porque nós não estamos bem. Por que chegamos nessa condição? Então precisamos cuidar de nós mesmos. É necessário o investir. Investir gera força, gera trabalho, requer energia e obstinação para chegar a resultados bons. Então a pessoa que está fazendo seus investimentos, ela vai poupar os seus recursos, ela vai religiosamente guardar o seu recurso em um investimento, em um banco, para que nos momentos de dificuldade ela tenha aquele recurso guardado. A pessoa que cuida da sua saúde, ela vai todos os dias guardar o tempo necessário para praticar a sua corrida ou frequentar a sua academia, para que ela tenha força física nos momentos em que ela precisar e tenha uma futura boa velhice. A pessoa que está realizando investimentos na sua família, ela vai reservar o tempo para conversar
com o cônjuge para conversar com cada um dos filhos. Os filhos são diferentes, eles não são iguais. Cada um tem uma personalidade diferente e todos eles, individualmente, precisam da sua atenção. Indo no penúltimo ponto na tela, muitas pessoas deixam a vida de lado dia após dia, se lamentando, ao invés de pagarem o preço do sacrifício e fazerem os seus investimentos. Último ponto ali, não deixe as pessoas tirarem você dos teus projetos, porque elas vão aparecer para te desviar do caminho certo. Fuja delas e mantenha sua meta de investir em todas as áreas da vida. Sempre que você começa a fazer um projeto de fazer academia, vão aparecer aquelas pessoas no seu caminho para dizer: para que você vai fazer isso? Não precisa fazer isso. Sempre aparecem aqueles falsos amigos, que são pessoas que são muito agradáveis, mas que, na verdade, elas não estão indo no mesmo caminho que você, não estão na mesma rota que você, que está buscando uma vida próspera. E elas estão seguindo a vida, deixando a vida levar elas todos os dias, sem realizar investimentos. Essas pessoas você deve convidar para caminharem com você para a prosperidade, e se elas resolverem seguir com você, que bom que você ganhou essa pessoa para o caminho bom. Mas se essa pessoa resolver seguir a rota que ela tem seguido para desviar você dos caminhos da sua prosperidade, então você deve afastar-se dessa pessoa. Nós falamos aqui também sobre a gestão do tempo, num dos dias aqui do propósito. E quando nós falamos sobre a gestão do tempo, nós meditamos em Eclesiastes no capítulo 3, e ali um dos versículos fala: existe o tempo de abraçar e o tempo de se afastar. Então, aquelas pessoas que não participam do seu projeto, tirando o seu marido ou esposa e os seus filhos, que você precisa investir e insistir com eles para que eles entrem e engajem no projeto de prosperidade, tirando essas pessoas que você deve investir, outras pessoas devem ser deixadas de lado. Então, a tarefa sobre os investimentos: invista mais em sua vida espiritual. Procure fazer propósitos de 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias, 90 dias. Nesses propósitos você pode colocar o jejum. Quando você faz um jejum de 3 dias, você pode, por exemplo, ficar 3 dias sem tomar o café da manhã, até umas 9 horas, até umas 10 horas da manhã. Cada pessoa tem uma estrutura física. Você pode ficar ali de 2 horas de jejum. Se você tem mais resistência e consegue cortar o café da manhã e pode ficar até a hora do almoço, então você pode fazer esse jejum de, por exemplo, 3 dias. Você pode fazer um jejum de 7 dias, cortando um alimento que você goste muito. Então você pode fazer propósito de 7 dias em que você corta o açúcar, 7 dias em que você corta um chocolate, 7 dias em que você alimenta-se apenas com legumes e verduras. Depois você pode fazer também campanhas de 14 dias, de 21 dias, 40 dias e 90 dias, onde você, além do jejum, vai dedicar aquele tempo para ler a Bíblia e para orar. Para projetos menores, faça propósitos menores, de 3 e 7 dias. Para projetos médios, faça propósitos de 14 dias e 21 dias. E quando você tem projetos maiores, que você precisa se desafiar, faça propósitos de 40 ou 90 dias. Quando Jesus começou o seu ministério, ele passou por um período de jejum de 40 dias. E ele foi levado para o deserto para ser tentado, para que ele tivesse resistência para cumprir o seu chamado. Nós vemos que Moisés também ficou durante 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus para que ele pudesse cumprir o propósito de ser o líder
que levou o povo de Israel para a terra prometida. Então, a palavra mostra várias passagens de 40 que indicam o tempo de preparação para grandes desafios. E existem os propósitos de 90 dias, para que você ganhe resistência nos projetos que você tem realizado. Ponto 2, invista mais em leitura. A leitura da Bíblia em um ano pode ser feita se você dedicar 2 horas diárias em 150 dias, lendo 6 capítulos por dia. Né? Aproveite o tempo que você gastaria assistindo televisão, vendo TikTok, vendo vídeos curtos de diversão para ganhar tempo com a leitura bíblica e inclua outros livros. Veja que a rede social hoje quer atrair a sua atenção. E aqueles vídeos do TikTok são divertidos de assistir. Mas no longo de um ano inteiro, você terá perdido o tempo de conhecimento da palavra, que nos momentos difíceis da vida vão te trazer as respostas para que você consiga ser bem-sucedido. Não deixe as redes sociais captarem a sua atenção, porque elas estão matando o seu investimento em você. Invista, o último ponto nessa tela, invista mais em você, na sua inteligência emocional, procurando conhecer mais sobre esse assunto, pois vai te trazer uma grande capacidade de resolver problemas e manter a calma nas situações, por mais difíceis que sejam. Então, como que eu leio inteligência emocional? Tem um livro de um professor americano chamado Daniel Goleman, que se chama Inteligência Emocional. É bom que você procure ouvir esse livro, que existe em audiobook no YouTube, ou que você procure comentários a respeito desse livro em vídeos que comentam esse livro, que apresentam palestras sobre o conteúdo desse livro. Você pode procurar até mesmo palestras do próprio Daniel Goleman. Se escreve exatamente como se fala, Daniel Goleman. E você pode encontrar conteúdo sobre inteligência emocional. Invista no seu casamento, dê mais atenção ao seu cônjuge, veja o que pode ser feito para dar alegria para outra pessoa. Um passeio, um jantar, um almoço, uma viagem. Você não necessariamente precisa fazer uma viagem longa. Faça uma viagem de acordo com os recursos financeiros que você dispõe nesse momento. E se você não dispõe nesse momento de recursos para isso, faça um passeio em um lugar especial próximo, de repente na cidade vizinha, ao lado, desde que seja feita com uma programação financeira disponível, pois você é um administrador e precisa ser inteligente nos seus investimentos. Invista nos seus filhos. Uma pesquisa mostra que a experiência de almoçar junto com os filhos todos os dias, com a atenção dos pais a eles, evita que se envolvam no crime e em drogas, porque guardam a lembrança da união da família e vão preservar esse sentimento para se afastarem das más companhias. Largue o seu celular e dê atenção aos seus filhos. Invista também na sua imagem. Arrume-se, porque oportunidades podem aparecer no seu caminho quando você menos esperar. Estar limpo, com uma boa roupa, calçado e postura, pode abrir portas de trabalho e oportunidades incontáveis. Investir é aplicar recurso em custo e poupar despesas. Nessa última frase aqui, é necessário que você faça diferença entre o que é custo e o que é despesa. Todos nós precisamos gastar dinheiro em comprar coisas para a nossa provisão. É roupa, é calçado, é a moradia, é o estudo dos filhos, é o treinamento pessoal. Mas quando nós realizamos esses gastos e esses gastos retornam para nós, como por exemplo o investimento em um curso de idiomas, o investimento na educação dos filhos, o investimento em um plano de saúde, isso é um custo. O custo é aquilo que é útil e é necessário. Agora,
Existem gastos que são despesas, como por exemplo, muitas pessoas não têm o dinheiro para pagar o pão, mas elas têm o pacote mais caro de internet com a grade de televisão completa, com um custo elevado. Isso não vai trazer um benefício no longo prazo. Se você cortar a televisão e usar o recurso da biblioteca da sua cidade para ler livros, para buscar mais conhecimento, para buscar uma segunda fonte de renda, você não vai ficar em uma situação ruim. Então, esses gastos são despesas. Se você tem recursos para ter hoje um carro popular, um carro usado, que esteja em bom funcionamento, e você gasta na compra de um carro novo, esse carro novo representa uma despesa, porque ele traz um gasto muito grande que consome o seu recurso. Mas se você tem um carro para o seu transporte, que é usado, que está em bom funcionamento, ele é um custo, porque ele traz benefícios. Você consegue ter o transporte, você tem o imposto mais barato, você tem a utilidade real daquele veículo para a sua vida, para a sua família. Então isso entra como custo. Mas quando você compra um carro novo, que gera um imposto mais alto, que geralmente consome mais combustível por causa da potência do motor, você tem uma despesa. Então, você precisa aplicar os seus recursos, as suas economias, em obter custos que vão trazer benefícios para você e poupar as despesas, para guardar o recurso financeiro para que você possa investir no futuro. Então, essa é a palavra de hoje: investimentos. Faça investimentos. Investimentos não estão relacionados apenas a dinheiro. É investir no casamento, é investir nos filhos, é investir na sua imagem pessoal, em como você se veste. Procure se vestir de forma adequada, de forma que as pessoas respeitem você. Evite roupas com decotes, roupas que são inadequadas, porque as pessoas reparam na forma como você se comporta. Também aplique os seus recursos de forma inteligente e invista também na sua vida espiritual, no seu treinamento em leituras e na sua inteligência emocional. Inteligência emocional salva a sua vida de problemas do trânsito, salva a sua vida de discussões banais, salva a sua vida dentro do relacionamento conjugal, quando o marido ou o filho, também o relacionamento com os filhos, quando o marido ou o filho teve um dia ruim, e você, com inteligência emocional, consegue administrar as situações da sua casa, resolvendo elas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.